Salve, salve rapaziada, professor Basílio, e nós vamos ter agora uma aula sobre Era Vargas, período essencial da história do Brasil, de autoritarismo, centralização do poder, mas um período central para entender transformações econômicas, políticas e sociais. Presta bastante atenção porque a Era Vargas é um assunto que cai no vestibular. Bom estudo! Vamos lá, rapaziada. Era Vargas, um período que vai de 30 até 45 e muda profundamente a história do Brasil. Vamos só relembrar o que vimos na última aula. O Brasil vive, desde o início da República até a Revolução de 30, um período chamado de República Oligárquica. Nesta República Oligárquica, o Brasil foi dominado por oligarquias regionais que se perpetuaram no poder por meio dos coronéis. Estas eleições eram profundamente fraudadas. Os coronéis conseguiam sempre manter os mesmos grupos oligárquicos no poder, beleza? Além disso, esse era um Estado profundamente liberal, ou seja, não intervia nas relações de trabalho, não intervia na economia, não intervia em nada, tudo era uma responsabilidade do indivíduo, certo? Você tinha um Estado que não intervia na vida social, com exceção, é claro, do protecionismo ao café. Liberalismo para todos, mas para as oligarquias um bom e velho intervencionismo, certo? Vimos nas últimas aulas como é que uma série de movimentos balançaram as estruturas da República Oligárquica, movimentos no campo, movimento nas cidades, movimento operário, e a partir da década de 20, uma série de contradições, de desenvolvimentos, principalmente nas cidades, começam a abalar as estruturas da República Oligárquica. A República Oligárquica chegará ao fim com a chamada Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 é promovida pelas oligarquias dissidentes, os grupos oligárquicos que estavam fora do poder, que o poder era controlado por São Paulo e por Minas Gerais, República do Café com Leite, e as oligarquias dissidentes tinham o apoio dos tenentes, setores do exército que estavam descontentes também com a República Oligárquica. Esses dois grupos tomarão o poder em 1930 e começa a chamada Era Vargas, porque quem sobe o poder? O senhor Getúlio Dornelles Vargas. Importante a gente entender a Era Vargas como um estado de compromisso, que vai ser as bases do que chamaremos mais para frente de populismo. O que é um estado de compromisso? É um estado em que nenhum grupo econômico, político e social tem força para impor o seu projeto, para impor a sua hegemonia ao resto do país. Então o que acontece? O Estado irá atuar como um árbitro dos conflitos sociais. Tudo bem? Vamos entender isso. O que o Estado, agora dirigido por Getúlio Vargas, faz para os tenentes? Importante grupo, responsável pela Revolução de 30. Vargas nomeia os tenentes como interventores. Interventores aonde? Nos estados. Qual foi a primeira coisa que Vargas fez quando chegou ao poder? Rasgou a Constituição de 1891, destituiu todos os governadores e nomeia os tenentes como interventores dos estados. Tudo bem? Os tenentes ficaram felizes. O que é que Vargas faz para o café? Para os cafeicultores. Afinal, os cafeicultores são a principal elite econômica, uma elite que está em crise. Vargas irá manter a política protecionista. Ué, mas Vargas não derrubou os cafeicultores justamente porque eles controlavam o Estado brasileiro? Sim, Vargas vai derrubar São Paulo da República, mas vai criar uma política protecionista, o Estado vai continuar comprando café. Só que o que o Estado varguista vai fazer? Vai queimar este café para manter o preço do café elevado. E, por outro lado, o Estado vai controlar a produção. Os cafeicultores não poderão produzir mais do que já produziam, certo? O objetivo era manter o preço do café elevado, afinal o café era fundamental para a economia brasileira. Vargas, então, salva os cafeicultores em uma política claramente intervencionista. O Estado agora intervém na economia. Vamos pensar que a crise de 29 representou para todo mundo, ocidental e oriental, a crise do capitalismo liberal.
O capitalismo liberal entra em descrédito após 1929. E o que ganha destaque no mundo é justamente a política intervencionista. Para você ter ideia, nos Estados Unidos nós vamos ter o chamado New Deal, aquele grande acordo baseado nas ideias do Keynes, nas ideias de um intervencionismo estatal na economia para recuperar a economia. Beleza? Então, voltando ao Brasil, tenentes ficaram satisfeitos. Os cafeicultores foram salvos, também ficaram satisfeitos. As classes médias que exigiam o quê? Exigiam moralidade pública, exigiam voto secreto e exigiam educação pública. O que é que Getúlio Vargas faz para atender estas reivindicações? Getúlio Vargas vai criar a Justiça Eleitoral para impedir fraude nas eleições e, além disso, criará o Ministério da Educação. Agora a educação não será mais somente responsabilidade do indivíduo, mas a educação será uma responsabilidade também do Estado. Beleza? Quem mais que tem poder, está disputando poder, tem força social neste mundo de 1930? Os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos têm algumas reivindicações. Eles reivindicam direitos trabalhistas. E Getúlio Vargas atende essas reivindicações. Getúlio Vargas concede direitos como 8 horas de trabalho por dia. Getúlio Vargas concede alguns direitos como férias. Getúlio Vargas concede alguns direitos como licença maternidade. Tudo bem? Esses são os aspectos populares de Getúlio Vargas. Por isso Getúlio Vargas vai ser conhecido como o pai dos pobres, certo? Por meio dessa política de proteção ao trabalho. Só que, por outro lado, Getúlio Vargas visava controlar o quê? O movimento sindical. Ele queria controlar o movimento sindical e para isso ele vai criar o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho visava exatamente controlar o movimento sindical. E por que controlar o movimento sindical? Para que os trabalhadores não tivessem autonomia na sua organização. Este modelo de controle sindical é chamado de corporativismo, em que o Estado controla os trabalhadores. Beleza? É por isso que Getúlio Vargas, que é chamado de o pai dos pobres, também é chamado de a mãe dos ricos. Porque se por um lado ele concede direito aos trabalhadores, por outro lado ele controla o movimento sindical, controla as greves, proíbe as greves. Beleza? Vamos lá. E os coronéis? O que os coronéis acharam de tudo isso? Será que os coronéis apoiaram Vargas? Pessoal, os coronéis apoiaram também Getúlio Vargas, especialmente por quê? Porque esses direitos trabalhistas não valiam no campo. Os direitos trabalhistas são somente para os trabalhadores urbanos, certo? Então, para os coronéis, a coisa permaneceu tal como sempre foi. Então, para os coronéis era indiferente Getúlio Vargas ou não Getúlio Vargas. Afinal, todo esse processo de modernização não acontece no campo, certo? E vamos lá, o último setor contemplado pelas políticas de Vargas são os industriais. Vargas irá criar, pessoal, uma série de políticas protecionistas. Políticas protecionistas visavam proteger a indústria nacional, desenvolver a indústria nacional. O Brasil vai entrar então, em 1930, num processo de industrialização, processo forte, um processo que vai durar praticamente todo o restante do século XX. O que é importante, né, nessa discussão que nós trouxemos aqui? Diferentes setores sociais estão sendo articulados pelo estado de compromisso. Getúlio Vargas, então, está costurando um grande acordo, está atuando como árbitro desses conflitos. Tudo bem?
Pessoal, são alguns aspectos importantes para a gente entender a dinâmica política do governo Vargas. A chamada Era Vargas, que vai de 30 até 45, é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro deles é o governo provisório, que é o governo que começa imediatamente após a Revolução de 30. O que é que Getúlio Vargas faz imediatamente após a Revolução de 30? Getúlio Vargas rasga, anula a Constituição de 1891. Getúlio Vargas destitui os governadores e também os deputados. Ele fecha o Congresso, certo? Com isso, já que não tem Constituição, nem poder legislativo constituído, Getúlio Vargas governa por decretos, certo? E nesses decretos ele promove um processo de centralização. O Brasil deixa progressivamente de ser um Estado federativo e se torna cada vez mais um Estado centralizado. Beleza? Esses são alguns aspectos importantes do governo provisório. Neste governo provisório, Vargas tem o apoio central dos tenentes. Beleza, gente? Só que São Paulo havia sido em 1930 destituída do poder. E São Paulo deseja a todo custo retomar o poder. Por isso é que, em 1932, São Paulo entrará em guerra contra o restante do Brasil, entrará em guerra contra Getúlio Vargas. Será a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. E por quê? Qual que é o objetivo de São Paulo? São Paulo quer retomar o poder. Mas não dá para simplesmente fazer uma revolta e falar, queremos novamente poder. Qual é a justificativa de São Paulo? O Brasil vive uma ditadura de Getúlio Vargas. O Brasil vive uma ditadura sem Constituição. São Paulo, então, deseja entrar em guerra contra o Brasil para acabar com a ditadura de Getúlio Vargas. Beleza? Guerra civil no Brasil. São Paulo contra o restante do Brasil, contra as tropas de Getúlio Vargas. Rapaziada, o que acontece? São Paulo é derrotada. As tropas de Vargas vencem São Paulo. E o que é que Vargas faz? Vargas anistia, Vargas dá perdão para os revoltosos de São Paulo. E Getúlio Vargas percebe que não existe governo possível sem o apoio das oligarquias. São Paulo perde nas armas, mas o projeto, a justificativa de São Paulo é vencedora, porque o Brasil irá se reconstitucionalizar. O Brasil vai ter novamente uma Constituição, que será a Constituição de 1934, a segunda Constituição da República, a terceira da história do Brasil. Então, pessoal, a Revolução Constitucionalista perdeu nas armas, mas politicamente foi vencedora. Vargas, então, dá um passo para trás, deixa de governar só por decretos e reconstitucionaliza o Brasil. Quando o Brasil se reconstitucionaliza, nós vamos para o segundo momento da Era Vargas, o chamado governo constitucional, certo? Rapaziada, o que é importante? O que diz a Constituição de 1934? O Brasil é uma república federativa, liberal, ou seja, a propriedade privada é um direito máximo. Essa república federativa liberal, ela prevê direitos trabalhistas, ela prevê pela primeira vez o voto feminino, beleza? E além disso, ela prevê a nacionalização dos recursos minerais. Então, por exemplo, petróleo, tudo que está embaixo da terra pertence ao Estado brasileiro. Então, apesar dessa ser uma Constituição federativa e liberal, ela é mais centralizada do que a Constituição anterior, de 1891. Beleza? Então, o Brasil se reconstitucionaliza e quem é que foi escolhido pelo Congresso como próximo presidente? O próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas agora vai governar de forma constitucional, só que essa Constituição vai durar somente 3 anos. Qual a grande característica do governo constitucional? Você tem uma imensa polarização no Brasil.
E essa polarização é reflexo da polarização que está acontecendo no restante do mundo, principalmente na Europa. A Europa está dividida entre União Soviética de um lado e nazifascismo de outro lado. Ou seja, um grupo aqui de uma extrema esquerda e um grupo de uma extrema direita. Beleza? Essa polarização vai se refletir também no Brasil. No Brasil nós vamos ter dois grupos refletindo esta polarização. Nós teremos, num primeiro momento, a Aliança Integralista Brasileira e nós teremos a Aliança Nacional Libertadora. O que é isso, pessoal? Aqui na Ação Integralista Brasileira, nós temos os fascistas brasileiros. Eles são liderados por Plínio Salgado. O que é que esses integralistas pregam? Eles pregam um governo autoritário, militarizado, eles são antiliberais, anticomunistas e antidemocráticos. Eles enxergam a democracia e o liberalismo como porta de entrada para o comunismo. Eles defendem a família tradicional, eles defendem um Brasil grande, um Brasil ufanista. O lema deles é Anauê, uma saudação indígena. Tudo bem? Em reação ao crescente fascismo brasileiro, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora. Ela é formada, num primeiro momento, por uma frente antifascista. Então, o que é que fazia parte dessa frente antifascista? Comunistas, anarquistas, socialistas, alguns democratas, até mesmo alguns liberais. O grande nome da Aliança Nacional Libertadora era Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes. A Aliança Nacional Libertadora defendia o quê? Defendia uma política econômica nacionalista, defendia democracia, defendia a ampliação das liberdades. Tudo bem? Beleza, rapaziada? Esses grupos aqui estão polarizados. Eles são grupos, organizações de massas que estão em todo o Brasil. Beleza? Então são grupos polarizados que pensam radicalmente diferente e que se encontram na rua e começam a brigar, começam a se agredir, começam a se violentar. Então começa a acontecer no Brasil, nas cidades do Brasil, uma polarização crescente, uma crescente violência. E o que é que Getúlio Vargas faz? Getúlio Vargas não faz nada. Getúlio Vargas nos bastidores diz assim: pessoal, eu tinha um governo autoritário e forte. Vocês quiseram reconstitucionalizar o Brasil. Vocês quiseram uma série de direitos, liberdades. Liberdade traz isso, traz polarização, traz instabilidade. E a coisa foi ficando cada vez mais tensa. Até que, em 1935, o que é que Getúlio Vargas faz? Getúlio Vargas coloca na ilegalidade a Aliança Nacional Libertadora. Ele põe na ilegalidade, beleza? Só que, imediatamente após o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, os comunistas tentam dar um golpe em Vargas. Essa é a chamada Intentona Comunista de 1935. É a primeira e única vez que os comunistas tentam dar um golpe no Brasil. Vargas já sabia disso, Vargas já sabia deste plano, mas para Vargas isso era perfeito. Por quê? Quando os comunistas tentam dar um golpe, toda a opinião pública, as oligarquias, as classes médias, os industriais e os militares ficam assustadíssimos. Os comunistas estão aqui perto, os comunistas põem em risco o Brasil. Vargas persegue todos os comunistas, Vargas prende Luiz Carlos Prestes, prende sua esposa Olga Benário, alemã e judia, que é enviada diretamente para onde? Para a Alemanha nazifascista, e lá ela vai para uma câmara de gás. E Vargas, depois da intentona comunista, utiliza um discurso, utiliza os meios de comunicação para criar o temor do comunismo. E com isso ele vai criando um medo, vai criando um medo, vai criando um medo. Até que, em 1937, ano das eleições presidenciais, Vargas divulga em toda a imprensa
o chamado Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? Era um suposto plano de ataque comunista. Os comunistas destruiriam as famílias, as igrejas, todas as instituições. Só que, pessoal, o Plano Cohen era uma mentira. O Plano Cohen tinha sido feito por um integralista. O Plano Cohen serviu de justificativa para Vargas dar um golpe nele mesmo. Vargas dá um golpe e, com isso, anula a Constituição de 1934. Tem-se fim o governo constitucional. Vamos para o terceiro período da chamada Era Vargas. Vamos para o Estado Novo. Pessoal, o Estado Novo, que vai de 37 a 45, é o momento de maior centralização e autoritarismo da Era Vargas. O nome Estado Novo tem a ver com o regime que está acontecendo lá em Portugal, controlado por um ditador, o Sr. Salazar. O Estado Novo é uma ditadura inspirada no fascismo. Então agora Vargas dá um golpe nele mesmo, com o apoio de quem? Com o apoio do exército, com o apoio dos industriais, com o apoio das camadas médias e das oligarquias. Por quê? Porque todos esses setores não querem, têm medo do comunismo. Rapaziada, mas desde 1935 o comunismo já foi todo preso, extirpado do Brasil. Ou seja, esse é um medo infundado, mas não interessa. Exército, industriais, classes médias e oligarquias apoiam a ditadura de Getúlio Vargas. Esse é o período de maior centralização do Estado varguista. Vargas vai criar, pessoal, só que esse é um dado fundamental para entendermos o Estado Novo. O Estado Novo, tal como a personalidade de Getúlio Vargas, é bastante ambígua. Por quê? Porque é uma ditadura autoritária e repressora. E, por outro lado, também é um momento de centralização e industrialização. Esse Brasil moderno que nós conhecemos, que é um Brasil industrial e urbano, é criado, é gestado durante o Estado Novo. Por isso nós vamos apresentar aqui algumas instituições criadas por Vargas nesse período. Primeira delas, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP é responsável pela censura e pela propaganda do regime. Então censura qualquer crítica e propagação de ideias positivas para Vargas. Por outro lado, nós vamos ter o DOPS, Departamento de Ordem Político-Social, responsável pela repressão. O grande nome do DOPS é Filinto Miller, um cara responsável por torturas e barbaridades nas prisões políticas. Para vocês terem ideia, nomes como Graciliano Ramos e como Monteiro Lobato foram presos no DOPS. Esse é o aspecto mais repressor do Estado Novo. Mas nós vamos ter um aspecto intervencionista e industrializante. Nós vamos ter o DASP, Departamento de Assistência ao Serviço Público, que tem o objetivo, e de fato vai conseguir, uma certa racionalização no serviço público. Pessoal, o que o DASP vai fazer? Vai nomear, por exemplo, quadros técnicos para ocupar cargos públicos. Então, por exemplo, para quem vai cuidar do departamento de saúde? Será um médico? Será um enfermeiro? Será um sanitarista? Quem cuidará da economia? Será um economista? Um contador? E por aí vai. O DASP promove uma otimização do Estado brasileiro. E outra instituição central é o Conselho Nacional de Economia, responsável pela planificação econômica, por determinar quais áreas são fundamentais para o processo de industrialização. Beleza, gente? Então vamos embora. O que é que? Então, só voltando, nós temos esses dois aspectos, os aspectos repressores e autoritários e os aspectos desenvolvimentistas. Aí você vai falar, poxa, então justifica a repressão e o autoritarismo? É claro que não, pessoal. As duas coisas acontecem simultaneamente. Quando nós estudamos história, nós temos que ter a capacidade crítica de diferenciar as coisas. É condenável a repressão, o autoritarismo, a censura, mas, por outro lado, pode ser discutido e pode ser visto como interessante essa política de desenvolvimento industrial. Tudo bem? Este Conselho Nacional de Economia
chegará à conclusão que para o Brasil continuar se industrializando são necessários investimentos em indústrias de base. O que são indústrias de base? São indústrias fundamentais para o desenvolvimento industrial, como, por exemplo, a siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional, como, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, companhia de extração mineral. Enfim, são indústrias possantes, são indústrias grandes, são indústrias que requerem um grande capital, um grande investimento. Beleza? Nós vamos entender mais pra frente como é que isso foi construído. Rapaziada, e os trabalhadores urbanos? O que eles pensavam do Estado Novo? Os trabalhadores foram contemplados com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, um processo de sintetização de toda a legislação trabalhista. A CLT, se por um lado ela estende direitos, estende leis de proteção ao trabalho, por outro lado ela controla o sindicalismo. Então ela não deixa o sindicalismo ser autônomo, mas é um sindicalismo controlado. Beleza? Só avançando em mais 2 pontos. Vai ser durante o Estado Novo que nós teremos um desenvolvimento da cultura excepcional. Vai ser neste momento, até pensando um pouco nas ideias do Gilberto Freire, o cara que escreveu Casagrande Senzala e que falou que a mestiçagem era boa. Pensando num cara como Sérgio Buarque, que falou que o brasileiro é um homem cordial, é um homem que pensa mais com os afetos do que com a razão, vão ser criados alguns símbolos nacionais, como o samba, como o carnaval e como o futebol. São alguns estereótipos que se consolidam no Estado Novo, beleza? Além disso, nós vamos ter uma ideologia do trabalho, uma valorização do trabalho. Ué, como assim valorização do trabalho? Rapaziada, o Brasil foi um país escravista por mais de 300 anos. Trabalho não era bem visto. Vargas começa então a valorizar simbolicamente o trabalho. Tudo bem? Então esses são alguns aspectos políticos e econômicos do Estado Novo. Vamos para o fim do Estado Novo. E o fim do Estado Novo está plenamente relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque de um lado nós tínhamos Estados Unidos, nós tínhamos a Inglaterra e mais pra frente nós tínhamos também a União Soviética. Juntos, unidos contra quem? Contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. Aí você vai falar, poxa, o Brasil vai entrar na guerra do lado de quem? A teoria diz que o Brasil entraria do lado do eixo, afinal o Brasil vive uma ditadura inspirada no fascismo. Porém, acima de tudo, Vargas é um cara pragmático, é um cara que vai pro lado que mais for vantajoso. E o lado mais vantajoso é o lado dos aliados. Começa entre Brasil e Estados Unidos uma chamada política da boa vizinhança, em que os Estados Unidos vão progressivamente se aproximando do Brasil. E qual que é o termo? Qual que é a negociação? O presidente dos Estados Unidos, o senhor Franklin Delano Roosevelt, fala: Vargas, vem pro meu lado, entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, libera aí o Nordeste para criarmos uma base. Vargas fala: tudo bem, mas tudo na vida tem um preço, e meu preço é dinheiro para as indústrias de base. Roosevelt fala: tudo bem, faço empréstimos para você em troca da entrada do Brasil na guerra. Vargas fala: ok, o Brasil entra na guerra e manda uma força expedicionária brasileira para lutar na Itália. Uhul, o Brasil entrou na guerra, o Brasil venceu a guerra. Só que, rapaziada, isso gera uma contradição. Ué, o Brasil vive uma ditadura inspirada no fascismo, mas luta na guerra contra o fascismo? Ué, alguns setores, como as oligarquias, como as camadas médias da população, começam a pedir a saída de Vargas e a redemocratização. E aí, Vargas começa a ficar isolado politicamente. E aí, o que Vargas faz? Diante deste isolamento político, causado por esta contradição, Vargas começa a se aproximar dos trabalhadores. Ixi, por quê? Porque é a primeira vez que um líder político vai buscar apoio político não em acordos com as elites, mas vai buscar apoio político com os trabalhadores urbanos. Começa nos trabalhadores urbanos um movimento chamado queremismo. Queremos Vargas.
Queremos democracia com Vargas. Queremos constituinte com Vargas. Queremos Vargas. Queremismo. Rapaziada, diante dessa aproximação de Vargas aos trabalhadores urbanos, Vargas em 1945 será deposto pelo Exército. Ele vai ser deposto por dois generais, General Dutra e General Góes Monteiro. Dois generais importantes do Brasil que lá durante a guerra falaram: Vargas, entra do lado da Alemanha. Mas agora em 45 eles, em nome da democracia, depõem Getúlio Vargas. Tem-se fim à chamada Era Vargas. O Brasil é um estado muito mais centralizado, muito mais moderno e, excepcionalmente, é um país que está vivendo um processo de industrialização. Beleza? Tem-se fim à Era Vargas, um período de 15 anos de profunda modernização e transformação do Brasil, um período de autoritarismo e violência, e, de alguma forma, um período que criou uma forma de fazer política, uma forma personalista, uma forma que tem em Getúlio Vargas o seu grande símbolo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, forte abraço e bom estudo! Fala rapaziada, espero que vocês tenham gostado e prestado bastante atenção nessa aula. A Era Vargas é um período essencial, porque vai criar um modo de fazer política, este estado de compromisso, o estado como articulador, como árbitro dos conflitos de classe. A Era Vargas é dividida em 3 períodos: governo provisório, centralização, tensões com São Paulo, revolução constitucionalista. Governo constitucional, polarização ideológica, comunistas, anticomunistas, fascistas, antifascistas. E Estado Novo, uma ditadura inspirada no fascismo, certo? Esses 3 períodos, bastante diferentes entre si, mas que têm algo em comum: a centralização e a personalização do poder nas mãos de Getúlio Vargas. O Estado Novo, sobretudo, é central: autoritarismo e repressão, DIP e DOPS, e, por outro lado, um amplo foco no intervencionismo estatal e na industrialização do Brasil. Isso cria as bases do Brasil moderno. Bom estudo para você e forte abraço!